para explicar como que a gente chegou, a gente começou a pensar mais ou menos nesse fluxo de informação, como que você leva, como que as demandas chegam até o conselheiro e também sobre a produtividade do conselheiro em relação à comunidade, quais são os espaços que essa troca deve acontecer. E a gente chegou nas instituições, e de instituição a gente puxou para a linha de eventos. Então, as duas que a gente pensou tá aqui bem visualzinho. A primeira forma de interação que a gente pensou de uma forma um pouco mais lúdica, de trazer vários perfis de pessoas para participação e para entendimento do que é um espaço público, o que é o público, o que é uma política, e chamando tanto pessoas que têm problemas para apresentar, quanto pessoas que já têm soluções, pensando em crianças. Foi uma brainstorming geral. A gente criou as conselhíadas e a festa do balanço. As conselhíadas, elas são compostas por vários tipos de eventos. A gente não chegou a entrar nos detalhes em termos de parcerias, funcionaria. Mas, começando aqui, por exemplo, pelas explica faculdades, você tinha pensado. Tá, o Conselheiros seria uma competição entre todos os conselhos. Então, essa é uma forma também de unir os conselhos que eles não se conhecem. Assim, toda vez que tem uma reunião, eles só se unem com a prefeitura. Então, também seria essa forma. Eu já entrei aqui no quiz do conselho. O quiz do conselho. Aí o que a gente pensou? Tipo, são vários jogos, várias competições que estariam nessas Olimpíadas. E aí uma das coisas é a Fuck Up Nights, que é aquela história que é um dos exercícios que o Hub propõe. Tipo, várias pessoas vão lá na frente e elas dão palestras sobre todas as merdas que aconteceu com elas quando elas tentaram fazer coisas certas. E aí os conselheiros iam vir e apresentar isso. Tipo, tudo que eles tentaram fazer deu errado. E aí a partir desse momento, as pessoas que estavam lá iam fazer uma espécie de hackathon, assim, tipo, entender como que nem a gente está fazendo aqui, como que a gente pode trazer soluções para aqueles problemas que foram apresentados e rolar uma competição, assim, da melhor solução. Tem a parte mais lúdica voltada para as crianças, o dia do brincar, que a gente começou a pensar em como transpor a realidade de uma política pública para a realidade de uma criança. E a gente chegou ao conclusão de que realmente a criança olha para o parquinho está quebrado, ela sabe que não tem como brincar lá. E a ideia é estimular que elas comecem a exercitar esse tipo de problema-solução no âmbito não privado na casa dela, mas no âmbito do espaço público. O Kids Are on the Table é uma ideia de uma simulação em que as crianças passariam seria organizada uma simulação, uma inversão de papéis, as crianças na mesa do conselho, agora com elas. Então, o que elas fariam, o que não fariam, e como trazer um pouco essa renovação de sair mesmo fora da caixinha. Eu fiz um conselho, quase que isso aqui. É o dia do brincar. Tem um quiz do conselho, assim. Também ia ter uma espécie de, sei lá, talk show, assim. Então tem os botões e aí tem várias perguntas sobre dados que os conselhos propõem. Tipo, mas aí os conselheiros iam assumir esse jogo, assim, e ia ganhar o conselheiro que soubesse mais sobre o próprio bairro deles, sobre a prefeitura dele. E aí também ia rolar essa coisa, né? Quem que se apropria mais do seu papel? Festa do balanço. Festa do balanço ia ser uma competição também, assim, para entender a história do orçamento participativo. Então as pessoas iam se reunir para, antes de aprovar o orçamento, elas fazerem, eu queria que tivesse isso, eu queria que tivesse aquela coisa. Tipo, qual seria ajudar os conselheiros a entender a melhor forma de distribuir o dinheiro. Assim. E aí teria também uma história de, tipo, prêmio da comunicação mais criativa, sabe, para cada conselho. Aí eles vão fazer uma prestação de contas, mas a prestação de contas não precisa ser uma pessoa lá na frente falando. Ela pode acontecer em história, em formato de história de quadrinhos, ela pode acontecer no teatro, porque ninguém vai no auditório olhando a pessoa falar de dados, né, coisas. Então a ideia é começar a estimular isso primeiro pela gamificação de competições, interação e para sair mesmo fora da caixinha. É só assim que a gente atrai pessoas mais novas mesmo para dentro desses espaços, para que elas se ocupem. E mesmo assim, a própria comunicação, ela acontece com palavras diferentes. O Fuck Up Night chama muita atenção. Você vai voltar à noite do fracasso. Tudo bem, tem esse problema, inglês, enfim, mas traz uma coisa um pouco diferente para o espaço público. E tudo que a gente pensou assim, foi mais pautando por que os conselhos eles não são atrativos. Né? Então, como que a gente poderia deixar eles minimamente divertidos e interessantes para as pessoas não irem lá só com o olhar negativo, mas ocuparem os espaços de uma forma tipo,
pô, legal, tá acontecendo coisas aqui, deixa eu ver o que é isso. Então, tipo, festas, eventos, etc. É isso. E aí, uma pergunta, né? A questão da organização das festas, levando em consideração as restrições ali dos limitações de recursos financeiros, por exemplo. Como vocês pensaram isso? Aí tem a ver com, acho que tem a ver com isso, né? Que a gente não falou. Na verdade, a gente não pensou sobre isso. Mas eu acredito que possam existir vários formatos de parceria de fomento. Eu acho que existem hoje várias eu não sei se poderia funcionar dessa forma, mas eu não sei se existe, mas alguma modalidade de investimento mesmo. Existe capital anjo, capital semente, algumas empresas que estivessem interessadas, a instituição, qualquer coisa que estivesse interessada em financiar esse tipo de iniciativa. Não sei. Tem um que vai acabar, por enquanto, o lance sei lá, da rede dos conselheiros. Então cada conselheiro, ele podia pelo menos ter no mínimo 5 pessoas que colam com ele para fazer as coisas na cidade. Então pode ser ONGs, podem ser os CIPs, podem ser pessoas da sociedade civil. Mas se tiver 30 conselheiros, aí tipo 150 já. Assim. Então seria uma forma também dessas pessoas começarem a entender o que elas podem, o que elas já fazem, podem trazer lá dentro do conselho, sabe? Então seria uma espécie de coisa que não ia rolar sempre só da parte dos conselheiros para as pessoas, mas de todo mundo para os conselhos também. É mais ou menos isso. E só a parte que, quando vocês falam das pessoas poderem escolher onde vai ser gasto o dinheiro, mais ou menos como orçamento participativo, para se ter algo assim, precisa de todo um projeto por trás disso, né? Inclusive com o apoio do próprio Poder Executivo. Mas como que é essa proposta? Porque não dá para ser simplesmente a pessoa falando, eu gostaria que esse recurso fosse aplicado aqui ou lá. Porque se ele não for, como lidar com a frustração daquela pessoa? Que daí, ao invés dela se tornar mais participativa, talvez ela não volte mais, ou aumente a descrença dela no poder público. Se teve essa discussão. Não. Talvez o ideal seja calibrar a expectativa antes, né? Quê? Deixar bem claro que a sugestão